E aí, pessoal? Hoje vamos entender os ângulos em paralelas. A primeira coisa, vamos definir aqui. A região que fica entre as duas retas paralelas, no caso a R e a S, essa região aqui, a gente diz que é a região interna, que ela está entre as retas. Beleza? Por consequência, a outra região é a região externa. Então, ângulos que estiverem entre as retas vão ser ângulos internos, ângulos por fora, ângulos externos. Vamos marcar dois ângulos aqui. Olha só. Esse aqui e esse aqui. Esses ângulos a gente diz que eles são correspondentes em paralelas. Tá? E como eles têm uma mesma inclinação nessa reta transversal, esses dois ângulos vão ser congruentes, eles vão ter a mesma medida. Então, ângulos correspondentes em paralelas são congruentes. Eu tenho quatro aqui, né? Então, olha só. Esses dois que eu marquei em vermelho, esses dois aqui que eu vou marcar em verde, são correspondentes em paralelas, também são congruentes. Esses dois aqui marcados em azul também são correspondentes e congruentes. E esses dois marcados aqui em roxo também são correspondentes e, por consequência, congruentes. Então, o vermelho são congruentes, os verdes são congruentes, os azuis são congruentes e os roxos também são congruentes. A gente sabe pela definição de ângulos opostos pelo vértice que esses dois ângulos aqui, ó, vão ser congruentes, porque eles são opostos pelo vértice. A mesma coisa eu vou ter com esse aqui e esse aqui de baixo. Tá? Então aqui, essas congruências vamos fazer com cores diferentes para ficar mais fácil de pegar. A gente acabou de ver os ângulos correspondentes, no caso, esses dois aqui. A gente viu que eles são congruentes. Os que são opostos ao vértice, no caso esses dois, também vão ser congruentes. Então, nesse caso aqui, eu vou ter quatro ângulos que possuem a mesma medida. Esses quatro destacados em vermelho possuem a mesma medida. Tá? Vamos pensar nos outros agora. Vamos trocar de cor. Esse aqui é o correspondente desse aqui de baixo, que por sua vez é oposto ao vértice desse aqui, que é o correspondente desse outro aqui. Então, o que, que nós temos? Os quatro ângulos vermelhos e os quatro ângulos verdes são congruentes. Todos os vermelhos têm a mesma medida, todos os verdes têm a mesma medida. Vamos de novo marcar aqui os ângulos vermelhos, só que agora eu vou marcar os ângulos internos. Olha só, a gente já viu que esses dois são congruentes. Esses dois ângulos a gente chama de ângulos alternos internos. Alternos porque eles estão em lados alternados e internos porque eles estão naquela região interna das retas. Então, esses dois vermelhos são ângulos alternos internos e a gente já viu que eles são congruentes. Da mesma maneira, esses outros dois, esse aqui e esse aqui de cima, também são ângulos alternos internos. Então, a região interna em lados alternados. E a gente já viu que eles têm a mesma medida, que eles são congruentes. Então, ângulos que estão em lados opostos da reta transversal na região interna são chamados de ângulos alternos internos. Agora, se eu marcar esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, a gente já viu que eles também são congruentes, tá? Esses ângulos a gente chama de ângulos alternos externos, porque estão em lados alternados, tá? Um de cada lado da reta transversal, na região externa das retas paralelas. Então, esses ângulos são alternos externos. A mesma coisa vai ocorrer com esse aqui e esse aqui de baixo. Também, então, em lados opostos da reta transversal, na região externas. Ângulos alternos externos.
Então a relação que a gente tem é essa. Os ângulos alternos externos, esse e esse, são congruentes. Os ângulos alternos internos são congruentes. Tá? E o mesmo vale para os outros. Os alternos externos são congruentes e os alternos internos são congruentes. E lembrando que sempre eu vou ter meia volta aqui, ó. Quando eu junto um verdinho com um vermelho, eu tenho 180 graus. Certo, pessoal? Entenderam então a nomenclatura dos ângulos quando a gente tem uma situação de retas paralelas cortadas por uma transversal? Facinho. Região interna, onde estão os ângulos internos. Região externa, os ângulos externos. Lados opostos da reta transversal indicam alternos. Alternos internos, alternos externos. Beleza? Até a próxima.